Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Momento Dynami. Eu sou Ilan Pacheco e aqui a gente traz personalidades do esporte para contar suas histórias de superação. E aqui no nosso podcast a gente tem duas pessoas para lá de especiais. Mas antes de eu apresentar esses nossos convidados, eu queria agradecer aos nossos novos parceiros desse podcast. Primeiro é a Valor Investimentos. Vocês vão ver aí ao longo do podcast que vai aparecer um QR Code para vocês entrarem em contato e saber mais informações sobre a Valor Investimentos. Eu acho muito importante essa parte também na vida das pessoas, né? Planejar o seu futuro, as suas férias, o seu sonho. E também a Tutu Bike, que é uma loja de ciclismo, de bicicletas. Lá tem mountain bike, road, TT, vestimentas, capacete. E falando de capacete, a gente está com um aqui, que para você participar, siga lá a gente no Instagram, dynami.vinhos, e na Tutu Bike também. Faça lá, clica lá, curte lá, coloque 3 amigos, marque 3 amigos lá no nosso Instagram, que vocês já estarão participando desse sorteio que a gente vai fazer nos próximos dias aí. Agradecimentos feitos, agora eu quero apresentar essas 2 feras que a gente teve a honra de trazê-los aqui para a gente bater um papo. A Letícia foi bronze na Copa do Mundo em Portugal, ouro e prata no Pan-Americano de Triathlon, é a 11ª do mundo PTVI, que é a categoria de deficiente visual total ou parcial, segunda do ranking Paris, só que ela não veio sozinha não. Ela veio com o cara aqui da natação também, o Perdigão, que também é atleta, campeão mundial dos 4x100 metros medley e revezamento, 3 prata, 2 bronze. Se for juntar as medalhas dessa galera aqui, cara, não cabe nem na mesa. Que por falar estão aqui na nossa mesa. Tem medalha de ouro da Copa do Mundo, tem prata do Pan-Americano, tem o troféu. Letícia, Perdigão, muito obrigado de vocês terem vindo aqui. É uma honra ter vocês aqui para a gente contar toda essa história, né, que vocês têm aí no esporte, história de vida para a galera. Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado você, cara. Obrigada pelo convite. A gente está feliz de poder compartilhar a nossa história aqui, tomar um suquinho de uva top. Bom demais. Falando em suco de uva, já que você tocou no assunto, Lê, antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho do produto que vocês estão tomando. E nós que somos idealizadores da marca, do produto, quando a gente fala, a gente entra às vezes um pouquinho em conflito, né, de interesse. Pô, você que fez o produto, você vai falar bem do produto. Então a gente tem uma amiga muito especial, que é a Bárbara Fialho. Ela é membro da equipe médica do Ironman, né? E aí eu perguntei para ela, falei, Bárbara, passa para mim alguns benefícios do suco de uva para eu poder compartilhar com o pessoal, porque a gente fez esse suco de uva trazendo aí a narrativa ou a importância do produto, né, dentro dos nossos treinamentos, seja no pré-treino, no pós-treino, né? E aí ela trouxe algumas informações que eu vou compartilhar. A primeira, vou citar 3 e, galera, se vocês quiserem saber mais informações, as informações completas dos benefícios do suco de uva, segue lá a gente no Instagram, que nossa equipe de marketing vai fazer uma arte específica para falando desses benefícios. Então, primeiro é a prevenção de doenças cardiovasculares. Artigos científicos têm mostrado que o suco de uva é rico em antioxidantes. Segundo, combate do envelhecimento precoce. Também um estudo realizado pela Universidade de Harvard mostrou que o consumo regular de suco de uva está associado a uma redução nos riscos de desenvolver doenças relacionadas ao envelhecimento. Melhoria da saúde cerebral. Um estudo também realizado pela Universidade de Bordeaux mostrou que o consumo de suco de uva para idosos melhorou a memória de trabalho e a velocidade de processamento mental. Legal, né? E a Bárbara Fialho, ela é graduada em Ciências Biológicas pela USP, estudou em Harvard, tem mestrado e doutorado também pela USP, e hoje ela é diretora científica da empresa Ciência e Tecnologia Acitem. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, segue lá a gente no Instagram. Aproveitando, não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, façam sua inscrição, ativem o sininho para vocês receberem informações. Bom, vamos começar nosso bate-papo aí. Lê e Perdigão, primeiras mulheres, né? Como que o esporte entrou na vida de vocês? Conta um pouquinho pra gente aí.
Eu comecei a praticar esporte com 11 anos, assim, praticar regularmente vôlei, porque sempre pratiquei, jogava bola, pega-pega, esconde-esconde, ficava um pouquinho prejudicada, né? Porque se a pessoa tivesse a 3 metros de mim paradinha assim, eu já não via no esconde-esconde. E aí eu comecei regularmente realmente no vôlei, nessa idade, comecei a treinar voltado para competição. Só que foi nessa época que eu comecei a perder muita visão, a ponto de não conseguir mais jogar vôlei. E aí né, eu comecei a procurar, eu não, né? Minha família começou a procurar centros de apoio ao deficiente visual para lidar com aquela situação. Eu tive muita dificuldade naquela época de aceitar a deficiência, porque eu não conhecia nenhuma outra pessoa deficiente visual. Então eu achava que era só eu de diferente no mundo. Né? Todo mundo conseguia ler na lousa, escrever, ler um livro e eu não conseguia. Falei, eu tô errado, todo mundo errado. E aí até que eu conheci o Centro de Apoio ao Deficiente Visual, convivi com outras pessoas que tinham deficiência visual e fui convidada para natação paralímpica. E lá eu conheci grandes atletas que participavam de Parapan, que estudavam, andava sozinho, pegava ônibus. Uma outra moça era advogada. E aí eu comecei a seguir o exemplo de vida deles. Falei, caramba, eles são deficientes visuais e fazem tudo. Eles viajam, competem, trabalham. Eu quero isso para mim também. Eu encontrei o lugar. E a partir daí eu comecei todo dia no treino, queria estar perto deles, aprender com eles. E assim, participando daqueles treinos, eu fui inscrita para uns jogos regionais, assim, uma competição pequena, e lá eu já consegui medalha de ouro. E gostei daquele clima de competição, de ganhar do outro e Aquela tal. adrenalina. Adrenalina total, e o pessoal torcendo. E aí eu gostei dessa emoção ali. E comecei a focar realmente na natação. E em 2014 eu tinha. 2009 eu tinha 14 anos. Já viajei para fora, para Colômbia, né? Ganhei 5 medalhas. E já foi uma coisa assim que foi muito mais além do esporte e da competição. Foi uma quebra de paradigma, assim, da família, das pessoas ao redor, assim, como que uma garota de 14 anos já está viajando para fora com a seleção brasileira, deficiente visual, e quebrou toda a limitação de, ai, não pode, coitada, quebrou tudo isso. E eu segui na natação profissionalmente, depois eu consegui bolsa na faculdade de psicologia através do esporte também. Paralimpíadas, Mundial, participei de vários eventos. E 4 anos atrás eu cansei de nadar, quis procurar novos desafios e encontrei o paratriatlon. Antes de a gente chegar, dar continuar esse paratriato aí, que eu a gente vai falar bastante disso aí, Lê. Você comentou que a gente vai fazer um ping-pong, tá? Letícia e Perdigão, a gente vai fazer um ping-pong aqui. Hoje vai ser a dupla, né? A dupla das feras aqui. Você comentou agora que aos 12 e 13 anos você começou a perder a visão por alguma doença, né? Sim. Que doença que é essa? O que aconteceu? O nome da doença é retinose pigmentar, que são células da retina que vão morrendo. Na verdade, começou aos 6. Só que aos 6 eu ainda conseguia fazer as atividades do dia a dia. Aos 7 eu já tinha bastante dificuldade na escola, assim, tinha muita dificuldade para ler, para escrever na linha e tal. Porém, eu ainda acompanhava de óculos. Aí aos 12 foi uma perda mais pesada, porque a minha deficiência vai perdendo, perdendo, perdendo. O médico falou, uma hora, falou pra minha mãe, né, quando eu tinha 11 anos, sua filha vai ficar cega. Minha mãe ficou desesperada. Uma hora ela vai ficar cega, porque essa doença, a retinose, é assim, ela vai evoluindo. E aí foi assim que aconteceu. Ah. E você, Perdigão, como que o esporte apareceu na sua vida aí? Conta pra gente um pouquinho também. A fera da natação aí. Campeão do mundo, cara. Pô, galera, eu tô na frente, cara, de 2... Pô, Pan-Americano, ouro e prata. Cara, campeão do mundo. Puta, que honra, cara.
Obrigado, hein, Dinami. Você tem trazido pessoas especiais para esse canal aqui nosso. Hoje é difícil não associar o esporte diretamente à minha vida. Minha história com o esporte começou muito cedo. O que acaba acontecendo aí que é muito interessante? Hoje eu tenho o esporte como um estilo de vida. O esporte eu não consigo desassociar mais ele à minha vida. Eu acredito que não é só uma profissão, é uma forma de viver hoje para mim. Porque o esporte me trouxe um propósito, ele me trouxe um caminho a ser seguido, né? Entre diversos outros. O que aconteceu? Eu, aos 6 anos de idade, eu estava no colégio, tinha nascido com glaucoma congênito, então eu era cego do olho direito, já não enxergava, e do olho esquerdo eu tinha um pouco de visão. E aos 6 anos no colégio, eu fui vítima de um acidente que aconteceu, que um outro coleguinha da minha turma furou meu olho, literalmente, com um instrumento que se usava, na época do Blade, um brinquedinho que tinha, e ele furou meu olho, Cacete. e isso aí acabou gerando um descolamento de retina, uma hemorragia, e aí eu fiquei cego do olho, que eu tinha algum resquício visual, de visão, né? Hoje eu entendo isso como um acidente, como uma fatalidade, porque eu acredito que uma criança de 6 anos ela não tem noção das consequências dos seus atos, né? Ele pode, assim como dar um tapa no amiguinho, é uma noção que a criança tem de efetuar ali uma agressão, mas não tem noção da dimensão. Acho que o menino, na ocasião, não tinha a noção da dimensão. Então, acho que é uma fatalidade que ocorreu naquela época. E aí eu fiquei desorientado. É um processo parecido com a Letícia, porque eu me perguntava, poxa, de todos os meus coleguinhas que enxergam, por que eu sou o único que não enxerga? Por que eu sou o único que não vê? Né? E eu fiquei inseguro, fiquei inseguro, não queria nada, né? Eu não sabia como que eu ia proceder. Então perguntava para meu pai e para minha mãe por que aquilo tinha ocorrido. E aí meu pai teve a brilhante ideia, ele falou, vai fazer judô. Eu não tinha noção do que era o esporte, nada, então ele fez essa sugestão devido a essa minha insegurança pelo fato de ter ficado cego. Então ele falou, vai fazer o judô, né? E aí fui fazer o judô na Vila Olímpica de Padre Miguel, que é um lugar que tem no Rio de Janeiro. Muito quente, muito quente. Lá no verão chega a fazer 42 graus. E você imagina a gente de kimono se exercitando numa sala fechada, num local onde tinha épocas do ano que chegava a temperaturas altíssimas. E aí do lado tinha uma piscina. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu adoro judô, mas eu vou nadar. Então eu fui para a piscina e comecei a praticar esporte dentro da água, a princípio um início ali de natação. Isso aí eu tinha 7 anos já. E aí uma professora me indicou para o colégio Instituto Benjamin Constant, que é um colégio de cegos que tem no Rio de Janeiro, muito bom, formou diversos atletas, diversos cegos, um colégio extremamente capacitante. E lá tinha um incentivo muito forte ao esporte, e foi onde eu comecei na natação, mesmo como de forma profissional, que eu treinava já à tarde, ali das 2 às 5, e aí já começou já um projeto realmente de competir, né? Começou vindo para São Paulo, nos escolares, ganhando as medalhas e tal, e aí isso cada vez foi me motivando mais a persistir, a continuar no esporte, né? E acho que é isso, foi por aí. A situação Caçamba, que história, cara, de vocês. foi por aí. Admirável, cara. Admirável. Admirável. Olê, e você comentou como que entrou a natação? Por que foi a natação a escolha do esporte? Porque na época eu não estava conseguindo fazer o vôlei, né? Aham. E aí eu sou muito determinada e muito insistente, até sem enxergar a bola eu tava lá, né? E só que aí a gente viu que eu não aceitei isso. Claro, hoje eu tenho noção das minhas limitações.
Assim, razoavelmente eu tenho. A gente pulou de paraquedas recentemente, a gente não tem Eu muito fiquei limite. sabendo, cara. Mas assim, hoje eu ainda tenho mais noção. Na época, não, vamos jogar, entendeu? Ainda tem um pouco de visão, só que acabava machucando, quebrando meu óculos. E aí surgiu essa oportunidade de um convite de um técnico que viu minha estrutura corporal e falou: Nossa, você tem um perfil para Pra nadar. E o nadar. clube era do lado da minha casa. E aí calhou assim, de vir no momento certo. E aí sim eu consegui largar o vôlei e entrar na natação. Aproveitando até que você contou desse salto de paraquedas, queria que vocês falassem sobre isso também. E aí, quando a Bruna Mann, que contou comigo, inclusive, Bruninha, obrigado por você ter me colocado em contato com essas duas pessoas fantásticas aí, que levar essa lição de vida para muitas pessoas aí que se colocam crenças limitantes e deixam de fazer muitas coisas achando que tem alguma barreira, né? A gente está com duas pessoas aqui super especiais para mostrar que o esporte é para todo mundo, basta você querer e acreditar naquilo que você pode. Conta pra gente essa questão aí do salto de paraquedas, da onde que veio isso, como foi a sensação, chegou lá em cima, falou, e aí, agora, vai ou não vai? Conta aí. Você também tava, Perdigão, junto? Sim, o Perdigão não queria ir, tava morrendo de medo. Eu acho que eu não iria não, Perdigão, eu acho que eu não tenho a mãe de Daí fazer isso aí aí não. a gente participou de um projeto que chama Adote um Cidadão, em São Bernardo. Um projeto assim que o objetivo deles é fazer pessoas deficientes visuais, auditivas, físicas, felizes. Esse é o objetivo. Ele fala assim, tem um monte de projeto que quer levar educação, quer levar braille, não sei o que, e não tem ninguém fazendo assim inclusão. Vamos fazer coisa divertida Aham. para deficiente. Então vamos levar todo mundo para pular de paraquedas. Levou, juntou acho que mais de 20 pessoas com deficiência, colocou todo mundo na van e fomos pular. E um dia, e o Perdigão não tinha, ele falou que não queria, que tinha medo e não sei o quê. Aí um dia antes uma pessoa desistiu. Aí eu falei, Perdigão, Chegou a sua vez. chegou a sua vez, é agora. Aí ele ficou pensando, eu falei, Perdigão, aproveita a oportunidade, tá aí. Aí ele, tá bom, eu vou. Ela Aí, diz assim, ele ficou pensando. Deixa eu situar a situação na qual estavam as coisas. Eu tinha sofrido um baque muito grande na vida, que tinha sido não conseguir a vaga para a Paralimpíada de Tóquio, porque no dia da seletiva eu fiquei doente. Eu fiquei doente devido a uma crise alérgica muito, muito séria no dia ruim, no dia errado, exatamente no dia da prova que eu tinha para poder fazer a seletiva e acabei não conseguindo a convocação. Então aí o atleta ele fala, poxa, eu vou consertar isso. Eu fui operar, fazer uma operação de desvio de septo, que na ocasião era a causa dessas crises que eu tinha de alergia, que toda hora eu tinha, mas essa daí acabou sendo no dia da prova e me atrapalhou muito, então eu falei, eu vou operar. Então eu tinha 15 dias de operado, de recém-operado, e eu liguei pro meu médico, eu falei, doutor, eu acho que eu vou saltar de paraquedas. Eu falei, caraca, eu falei pra você ficar em repouso absoluto 30 dias, tu me liga com 2 semanas dizendo, não, eu acho que eu vou e tal. E ele falou, cara, dá um pulinho aqui. Eu fui lá fazer a revisão, aí ele falou, olha, graças ao esporte, graças teu preparo, assim, metabolismo, né? então a cicatrização tá muito boa. Existe um risco, mas se você quiser correr, você pode pular. Porque realmente esforço físico você não vai fazer, né? Não um esforço físico que seja algo para você, que seja que vá realmente ser um esforço para você. Para você vai ser tranquilo. Então você vai lá e assim, Não é correr uma maratona, né? vai lá e salta. Eu, como médico, não vou dizer que não, nem que sim. Vai lá. Aí eu fui e saltei. Cara, foi uma das coisas, uma das sensações mais diferentes que eu tive na vida. Você imagina 60 segundos de queda livre antes de abrir o paraquedas. Nossa. Cara, é impressionante, assim. Você tem a noção do quão o ser humano é, um, é uma poeira, assim, no universo, né, cara? E aquilo ali também me trouxe uma alegria de viver muito grande, me trouxe uma sensação de, de bem-estar, que a vida valia a pena e que existiam situações na vida, eu entendi isso nesse momento, que existem situações na vida
a qual você não tem controle, elas acontecem. E existem situações que você pode se pôr. E aí, no ano seguinte, eu consegui ir para o Mundial, inclusive é uma outra história que a gente vai conversar sobre, e ganhar essa medalha no revezamento, cara. Uma coisa que estava distante de acontecer e acabou acontecendo. E esse foi o start, eu acho, na minha vida que me levou a pensar, cara, eu consigo criar de uma situação que não foi agradável, né? E aí esse salto de paraquedas parece que abriu uma, uma noção de como as coisas eram realmente, que a gente poderia reverter aquele quadro. E aí, pô, foi engraçado que não parece que não faz muito sentido, mas para mim foi uma atitude muito motivacional ali. Me motivou muito a voltar com tudo assim para o esporte e deu uma resetada fantástica assim. Que Eu acho que foi legal. muito legal. E essa sensação, cara, dessa queda livre aí, que vocês comentaram, de como que é, né? Vocês não tendo a visão, né, dessa queda, como que é essa sensação, cara? É desesperador? Fala assim, meu Deus do céu, o que que eu... Você chegou lá em cima, você chegou a pensar em Não, desistir, eu fui Lê? pega de surpresa, né? Porque eu não tinha entendido que tinha essa queda livre. Eu achei que já pulava e o paraquedas já abria. Cego é foda, assim. Tipo, eu chego no lugar, caramba, não acredito, era isso? Eu fui descobrir na hora. Não, mas como assim a gente vai pular aqui sem nada, assim? Aí eu, caramba, vou morrer. Na hora eu fui super animada. Aí na hora a gente vai bem pra pontinha do avião, daí ele fala, ninguém te pula. falou, Aí eu, Lê, que você pula? ia Como pular. assim? Tá bom, né? Daí eu pulei, morrendo de medo. Eu falei, vou morrer, morri, pronto, acabou. Aí abriu o paraquedas, eu, ufa. Então eu acho que essa sensação que o Perdigão descreveu, eu acho que é bem isso, porque parece que a gente vai morrer. Então a gente começa a valorizar a vida e repensar em algumas coisas, mas é adrenalina assim mil. Ele até falou, né, que é uma poeira dentro do universo, né? Deve ser essa sensação, né? Falar, e agora? Sim. Não, quando eu cheguei lá em cima, que na hora de saltar, eu não tive medo. Eu tive medo antes. Eu tive medo da ideia. A partir do momento que eu botei na cabeça que eu ia fazer aquilo, eu não pensei mais no medo. Eu pensei que eu ia fazer. E a gente assina lá que... Se morrer, o se, problema é seu. se morrer, o problema é seu. Mas me veio uma calma na hora. Eu falei, cara, se morrer, eu assumi esse risco. Então, Já era. beleza, eu tô tranquilo, eu tô sossegado, porque eu decidi que é isso que eu vou fazer e eu vou fazer. Então, quando eu saltei, eu falei, caramba, e realmente, se esse paraquedas não abrir, eu vou morrer. E não tem jeito. Então, a morte, realmente, ela fica... Você vê a finitude da vida, né, cara? Como você é frágil, né? A 250 quilômetros por hora. Às vezes, algumas experiências têm que ser desse jeito, ainda mais para pessoas intensas. Atletas, geralmente, têm esse perfil de ser bastante intenso. Então, eu acho que esse foi a minha experiência, assim. Cara, quando eu caí ali, eu falei, cara, se não der certo, já era. E eu fiquei calmo com isso. Eu fiquei com muita adrenalina, mas sossegado com essa ideia. E aí, quando abriu, claro, o paraquedas, quando abriu, cara, foi um alívio. Ufa, né? Deu Daquele. certo, Ufa, deu certo. E aí a gente convenceu Tô salvo. o Perdigão, né? De tanto insistir meu pai, ele já tinha mais de 70 anos de pular também. E ele adorou pular, não gostou na hora que abriu o paraquedas. Ele falou, não, fiquei com tontura. Deve ser um tranco, né, cara? Você sai do. Eu achei queda livre maravilhoso. Ufa, agora vai devagar. Olê, você comentou sobre o Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Perdigão, vou colocar um pouquinho mais de suco para você no copo, Por tá? gentileza. Você comentou sobre o Centro de Apoio... O Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Que trabalho que eles fazem com os deficientes visuais e se esse Centro de Apoio é um órgão governamental? Era, na época, um órgão da prefeitura, De qual cidade? São Bernardo. Ah, de São Bernardo. Você é de lá? Eu nasci lá em São Bernardo. Eu sempre vivi lá, em São Bernardo. E aí, assim, lá o Perdigão vai falar depois sobre a escola dele, que é a referência, não sei se é brasileira, não sei se é mundial, que foi muito legal, assim, mas a minha não era tão grande, um projeto tão grande quanto a que o Perdigão estudou, mas, por exemplo, a gente fazia curso de braille, curso de orientação e mobilidade,
Por exemplo, assim, você explicou pra gente aqui, quando nós chegamos, como que está dividida a mesa. Quando a pessoa perde a visão, ela não tem noção. A gente aprende que vai colocando a mão assim, devagar, vai passando, vai ensinando essas coisas básicas e, além disso, a convivência com outros deficientes visuais. Assim, as brincadeiras eram acessíveis. Então, a gente, vamos jogar bola, a bola tinha guiso. Vamos fazer um quebra-cabeça, tudo adaptado. Diferente do que acontecia na minha escola. Quando tinha uma brincadeira, eu não participava. Então, lá eu me senti realmente incluída no grupo e na situação. O Perdigão, aí para você, qual que é a importância do Centro de Apoio ao Deficiente Visual? Como que foi isso para você? Então, eu estudei no Instituto Benjamin Constant, que é um colégio que tem lá no Rio de Janeiro, que é onde eu nasci. Né? Eu vim para São Paulo tem pouco tempo, foi em 2018. E, cara, foi fundamental a minha vida no Benjamin. Porque eu aprendi de que forma que eu poderia conviver em sociedade sendo cego. Hoje as pessoas falam muito em inclusão, né, como se fosse uma via de mão única. Precisamos incluir os deficientes da sociedade. Só que eu acredito que não é bem assim, não é exatamente assim, não é só isso. O deficiente também precisa se incluir na sociedade. E lá no Benjamin eu aprendi muito sobre algumas ferramentas que eu poderia usar para poder conseguir acompanhar uma sociedade onde, por exemplo, 80% dos estímulos são visuais, né? São visual, para um cara que é cego. Então, a lidar com isso, e isso para mim foi a coisa de fundamental importância que eu aprendi dentro do Benjamin. E o esporte lá também já começou a aumentar o nível. Também isso aí foi super relevante porque lá tinha um esporte adaptado, né? Tinha um profissional que conseguia ensinar um cego a nadar com uma técnica razoavelmente boa, fazer um tiro, fazer um treino para um cego. Já tinha essa convivência, já tinha esse lastro, os profissionais que estavam ali. Então, para mim, foi de fundamental importância. E assim, a diferença, né, entre o meu caso e o do Perdigão, eu estudava numa escola convencional, com pessoas que enxergavam, fazia treino de natação num clube com deficiente visual e frequentava um centro de apoio. No caso dele, era tudo num lugar só. Tudo num único lugar. A escola dele só tinha cegos, os professores eram cegos, então era outra realidade. Hoje, né, como eu comentei que eu fui perdendo a visão gradativa, eu aprendo com o Perdigão a ser cega. Porque eu falo, caramba, o Perdigão ele consegue fazer tal coisa, ele consegue fazer comida, fazer churrasco. Eu também consigo, porque conforme o pouco de visão que eu tinha, me ajudava muito. Eu usava bengala só para mostrar que eu não enxergava. Hoje eu uso a bengala pela necessidade de usar. Então eu começo a ter as limitações assim da deficiência, né, dessa perda. Toda hora eu tenho que me adaptar, mas principalmente recentemente, que eu tive uma perda muito grande, que eu perdi aquela acuidade que eu tinha. Daí eu pego o Perdigão como exemplo. Eu falo, Perdigão, como é que você faz isso? Como é que você consegue chegar ali no ponto de ônibus e não esbarrar em nada? Aí ele fala, não, vai pelo canto, coisas que ele aprendeu lá na escola. Hoje eu tô aprendendo com ele. Quer dizer, ficava tendo essa troca, né? Uhum. Essa troca de experiência. E até com esses dotes culinários de vocês aí, tem pergunta sobre isso aí pra vocês, hein? Na caixinha que a gente abriu aí, tem pergunta aí que eu acho que vai dar confusão. Até para vocês dois, durante esse período que vocês migraram para natação e começaram a fazer a natação virar o esporte principal de vocês, né? Vocês chegaram a conhecer alguma pessoa, algum atleta, seja profissional ou amador, que virou o espelho para vocês, que ajudaram vocês nessa jornada de vocês? Pode ser você ler. Pode ser. Sim, As mulheres sempre em primeiro lugar. Eu encontrei, na verdade, assim, não foi só um atleta, foram vários atletas.
do dia a dia. Não foram atletas assim. A gente tem aqui no Brasil, né? Inclusive na época que eu treinava, né, o Daniel Dias, que era uma referência mundial. Só que pra mim eu tinha referência de atletas ali que treinava comigo, do meu lado. Eu falava, caramba, a pessoa não enxerga e tá treinando pra caramba. O cara. Até hoje, por exemplo, eu treino numa equipe que não tem ninguém assim de nível mundial, mas eu falo, caramba, o cara pega 3 ônibus para chegar no treino sem os 2 braços, não consegue vir na chuva porque não consegue segurar o guarda-chuva. Então, para mim, esses aí sempre foram meu espelho, não só aquele que tá em nível mundial, aquele que supera assim no dia a dia, no pouco. Então, são vários nomes. E você, Perdigão? Cara, são muitos atletas também. Tanto no esporte olímpico, eu tenho diversos ídolos, como no paralímpico, né? O esporte amador também me interessa bastante. Ó. Como a Letícia está falando, se o cara faz esporte hoje por qualidade de vida e ele tem um êxito, ele tem ali, ele cumpre esse objetivo através do esporte, ele é um cara bem sucedido, entendeu? Com o esporte, ele é um cara realizado. Mas como a gente está falando realmente em performance, eu tenho dois grandes ídolos, inclusive são pessoas que treinam comigo hoje, né? Que eu uso como referência de comportamento e referência de performance, que é onde eu quero chegar. A primeira pessoa que eu gostaria de citar é o Felipe Anders, que é campeão mundial da classe S10, que treina comigo na mesma equipe. E o cara, ele é muito bom durante muito tempo. Ele sempre está entre os 3 do mundo, sempre está em pódio, acho que durante 7 anos. Então, cara, conseguir isso. É difícil conseguir chegar lá, no pódio paralímpico e tudo mais. Agora, se manter exige muito da pessoa, e ele é um cara que eu observo muito as atitudes dele e como que ele fez isso, para eu poder aprender com o exemplo. Porque o exemplo, na minha opinião, é um dos maiores, é uma das melhores formas de ensinar. E a segunda atleta, cara, não tem como não falar sobre a Maria Carolina, que é multimedalista em Paralimpíada e treina comigo na mesma equipe. É também da classe de deficiente visual. E então, para mim, também é outro exemplo que é de atleta, assim. Atleta boa que chega e resolve o problema. Então, são duas pessoas que hoje eu procuro como referência de comportamento e de atos, né? Para eu poder seguir. Hoje vocês estão com quantos anos você tá, Lê? 28. E você, Perdigão? 24. 24? Vocês lembram quantos anos vocês tinham quando vocês ganharam a primeira medalha de vocês na natação? 12. E como que foi essa primeira medalha, assim, o sentimento dela? O que significou essa medalha para vocês? Então, para mim, na época, né, que foi essa situação que eu contei de dificuldade de aceitar que eu estava perdendo visão, de que eu era diferente de todo mundo, foi um momento que eu senti que eu podia ser boa em alguma coisa, me senti valorizada ali. Foi pela primeira vez na vida eu falei, caramba, eu sei fazer alguma coisa, porque eu não conseguia escrever direito, ler direito, até então eu falava, caramba, não sei fazer nada. Naquele momento eu falei, eu sou boa em alguma coisa, me senti reconhecida, me senti feliz e senti assim uma coisa assim muito muito grande, muito forte de filosofia até que sentir pertencente ao grupo, se sentir pertencente ao mundo. Agora eu posso estar nesse mundo, agora eu posso ser reconhecida. Foi como se fosse uma aceitação Isso. para mostrar que você tá ali. Exatamente. Então, teve esse símbolo assim, muito, muito forte. E você, Perdigão? Ela Aos 12 anos também. Aos 12 anos também. Ela tocou um ponto de filosofia, adoro filosofia, né? Eu queria começar por aí. Eu gosto muito de uma perspectiva dos gregos de mundo como cosmos, como se tudo tivesse um lugar e tudo no mundo tivesse um propósito, né? Que ou fosse um mundo ordenado e que tudo houvesse um propósito, tudo houvesse uma razão de ser.
E tem coisas na vida que me levam a pensar como eles, né? Eu sei que existem diversas outras teorias sobre isso, mas essa é uma que me toca bastante. Eu gosto dela. Porque minha primeira medalha numa competição que não foi dentro da escola, eu fui medalhado pela Letícia. Ela estava voltando de Londres e, inclusive, meu pai achou essa foto e ela me entregou minha primeira medalha na natação. Que legal. Então, ali, cara, foi toda essa sensação que ela descreveu, mas também uma coisa que me trouxe. Eu estava no momento certo, sendo medalhado pela pessoa certa, e a Letícia, no começo da minha carreira, ela era a referência que eu tinha como atleta. Eu era fã dela, porque ela era da minha classe, uma mulher que nadava mais do que eu. Então, da minha classe, assim, de visual, né? E ela é uma mulher que nada mais do que eu. Então, eu tinha ali ela como referência do que eu queria fazer naquele momento na minha carreira que estava começando. Ela tinha tempos que eu queria fazer naquela ocasião. E hoje ela continua sendo uma referência para mim, só que de como viver. É algo que transcende a questão do esporte. Ela é uma referência de vida para mim. E isso me faz refletir bastante, porque ali dois caminhos se cruzaram, o pessoal com o esporte, com o esportivo. E eu não sabia, não fazia ideia naquela ocasião que a gente ia acabar se casando. Não, nem eu. Cara, vocês são duas pessoas muito evoluídas, cara. Sério mesmo. Tipo, é gostoso de ouvir vocês falando, a propriedade com que vocês falam, o conhecimento da causa de vocês, sabe? É muito bacana, assim, é uma lição de vida mesmo, sabe? Assim, é bacana, cara. Parabéns, vocês são pessoas pra lá de especiais. Tá? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo tocadas aí com a história de vocês. Perdigão, você fala com uma propriedade, cara, com fundamentos sobre isso muito profundo, cara. E jovem, né? Vocês são jovens, né? Muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Olê, e você que... Como que você conheceu o triatlon? Como que você chegou no triatlon? Foi assim, eu já tinha participado de várias competições na natação, né? Como comentei ali, já tinha ganhado medalha, muitas medalhas. Enchi já uma caixona assim de medalha. E não estava mais aceso aquela chama que vai além de você se dedicar. A chama paralímpica, a chama olímpica, você pode fazer tudo, seguir dieta, dormir no horário, treinar certinho. Você tem que ter alguma coisa assim, uma vontade muito grande dentro de você que ultrapassa, por exemplo, todos do Brasil e alguns do mundo, para você estar entre os melhores do mundo. E eu não estava sentindo aquela coisa assim, eu fazia o que eu tinha que fazer, mas não além. Quando você está em alto rendimento, assim, a nível mundial, você precisa de estar muito além do que o que está sendo pedido. Se você só fizer o que está sendo pedido, você vai ser igual a todo mundo. Você precisa estar melhor do que todo mundo. E eu não estava sentindo mais isso. Né? Tive uma lesão na lombar. E aí eu peguei, comecei a pedalar e já corria de vez em quando nas férias. Daí eu falei, nossa, eu vou procurar conhecer o triatlon. E aí eu conheci, daí através do pessoal lá dentro do Centro Paralímpico, que me deu as informações. Aí eu fui atrás de bicicleta, fui atrás de atleta guia. No mesmo ano, assim, vamos supor assim, em setembro eu procurei, em novembro eu estava competindo. E aí eu achei sensacional voltar a pedalar. Porque desde pequena lá, quando eu comecei a perder a visão, eu não pedalava mais. E aí eu não sabia que tinha uma outra forma de pedalar, com outra pessoa na frente guiando. Então eu achei sensacional voltar a pedalar, voltar a correr, estar em, por exemplo, numa represa, no mar, num lago, competindo. O meu trabalho hoje é num lago, numa natureza, assim, uma coisa que eu amo. Né? Então, Conexão total, né? Total. Então, quando quando eu ia competir com a natação, o pessoal falava, você conhece o lugar? Você foi em algum lugar bonito? Ah, não, né? Na piscina.
Agora, o triatlo, assim, certeza, porque eu vou competir num lugar bonito. Por exemplo, Paris 2024 vai ser lá em frente à torre, no Rio Sena. A chegada vai ser ali pertinho da torre. Então, você já vai estar no ponto top da cidade e, querendo ou não, você vai conhecer o lugar e muito mais do que conhecer e ver, que a gente não tem essa parte visual. Você vai ter a sensação de estar dentro ali daquele rio, por exemplo. É A leitura, vibração, né? a leitura da imagem para vocês é uma outra tão bonita quanto, né? É. Sim. Ô Perdigão, e você não pensa em fazer pro triatlo não, cara? Não, agora não. Agora eu não penso nisso, não. Eu acho bonito a Letícia falando sobre essa transição dela, da natação para o triatlon, porque é como aquilo que acabei de falar, né? É um veio, né? De a partir do momento que ela não se encaixava mais naquela engrenagem da natação, ela começou a se sentir não pertencente e não funcionava mais como uma peça do todo naquela ocasião. E aí ela se encontrou de volta no triatlo. Então hoje é uma coisa que eu não consigo visualizar, porque é uma questão que é uma experiência que precisa ser vivida. Eu posso até ouvir e conversar sobre, mas é uma coisa que para acontecer e para a pessoa decidir fazer isso em alto rendimento, tem que ser algo de extraordinário, tem que ser algo de espiritual, tem que ser algo de dentro que vem ali para realmente funcionar. Porque os atletas, grandes atletas, eu acho que eles têm algo que não é só físico, que transcende isso. É uma vontade absurda, é uma coisa que o teu corpo não faz, mas o teu espírito faz, tua alma faz, a tua mente faz. E isso aí é realidade, é a primeira realidade. Depois a gente começa a trabalhar para que ela seja uma realidade física. Mas a primeira realidade que a gente tem é sonhar, é imaginar, né? Imaginar o que quer e como quer fazer. E aí, a partir daí, esse é o ponto de partida. E se ele for forte o suficiente e tiver condições do teu corpo fazer, você com certeza vai conseguir chegar lá. Vai conseguir. Vai dar certo. É isso aí. Olê, como que é o treino de vocês na natação, assim? Qual que é a adaptação que vocês fazem ou que é necessário fazer? Como que é? Conta pra Então, gente. no meu caso hoje, que é voltada para o triatlo, eu coloco uma fita elástica perto quando eu estou treinando na piscina, Aham. perto da borda da raia, e quando eu passo por essa fita, né, passo a barriga, raspo o rosto, o que for, eu sei que falta uma abraçada para eu chegar na parede. Agora, no caso do Perdigão, que é altíssimo rendimento para natação, ele tem que saber. Ele chega muito forte. Se ele errar um milímetro, ele quebra a mão, quebra a Sim. cabeça. Assim, ele tem um tempo muito forte. Então, no caso dele, tem sempre uma pessoa disponível para fazer o tupper, que a gente fala, que é uma vara de pescar com a bolinha que bate nas costas dele naquele momento exato ali para ele chegar muito forte. No meu caso, a gente não trabalha, não interessa essa parte de virada, de Aham. chegada, é a parte do nada. Então, eu mesmo consigo treinar sozinha ali com a cordinha. E quando eu estou fazendo no mar, a gente usa uma guia, né, que fala, eu e a atleta guia, prende um elástico na perna ou no tornozelo. O ideal, assim, é prender na coxa, que é mais perto do centro do corpo. E aí eu vou percebendo ali, se afasta muito eu volto, se tiver muito em cima, vai machucar, fico dando tapa. A Bruna até brincou. Bateu muito nela? Ela falou, nossa, sorte que o Murilo entende, porque eu chegar lá toda roxa, o que ele vai pensar? 3 semanas fora, você me bateu pra caramba. E aí, assim, a gente não tem direção no mar, né? É sensação, o tempo inteiro sentindo, assim, tentando perceber onde que a atleta guia tá, pra onde a água tá jogando, pensando ali no percurso, é sensação o tempo O inteiro. sentido de direção de vocês, em termos de nadar para frente alinhado, é esse elástico. É isso? É esse elástico que fica na borda que dá a sensação que você está indo reto.
É isso? Não, na piscina tem a raia como referência, né? Aham. O elástico é só na hora que tá chegando na parede, é só tá pra não chegando. bater a cabeça na parede. Né? O senso de direção de ir pra frente, vocês já adaptaram, isso já... aham. A gente segue o Perdigão já tá muito mais adaptado que eu. Eu hoje fico ali perto da raia, o tempo inteiro para entender, para não ficar saindo daquela posição, né? Agora o Perdigão, por exemplo, já consegue nadar no meio da raia ali, reto, e bater menos. Eu já não consigo fazer isso hoje. E para a grande da maioria dos triatletas que passaram já aqui com a gente no nosso podcast, a grande dificuldade da maioria deles, inclusive a minha também, é a natação em águas abertas. A natação como um todo. Sim. Para você que saiu da piscina e foi para águas abertas, qual que foi a sua maior dificuldade nessa transição de sair de piscina para ir para águas abertas? Seja mar, represa? Sim, dificuldade assim de nadar, de aprender natação, como vários triatletas que não tiveram essa experiência antes têm a dificuldade, né? Conheço bastante triatleta que nada, não nada muito bem, pedala muito e corre muito. É isso aí. E também não gosta de treinar natação. A maioria é assim. A maioria. Então eu já sabia nadar, só que eu senti, antes era o meu melhor esporte, era natação. Só que eu comecei a focar mais na bike e na corrida, mudou minha estrutura corporal, inclusive eu melhorei bastante a corrida e a bike, a natação deu uma caída. Mas assim, a dificuldade que eu tenho é de transferir a natação de piscina para o mar, porque toda hora a gente tem virada, toda hora dá uma paradinha, né? E no mar, na represa, você tem o vento, você tem a direção, a navegação. Então eu tenho dificuldade nessas coisas assim de... Não a parte técnica de nadar, mas a parte de estar em águas abertas, né? Da especificidade do local das águas abertas. O Perdigão, e a Ale comentou que você nada muito forte. Como que é esse treinamento, como que é esse apoio externo que você tem para você poder fazer os treinos e até mesmo em competição? Como que é? Cara, eu vir aqui falar que é muito sugado, cara, isso aí é mesmo para todo mundo. Mas é um treinamento que eu me orgulho de fazer, cara. Eu me orgulho de treinar do jeito que eu treino para competir. A competição é uma consequência, porque do jeito que a gente treina, meu técnico, o Léo Tomazello, ele é um cara muito bom na parte física do treino dele. Eu gosto muito de estar fazendo isso. Eu tenho uma paixão muito grande por estar fazendo isso. E eu gosto de umas coisas que ele me pede como cego, porque trabalha condições que geralmente eu não trabalharia, ou as pessoas poderiam ter medo de estar trabalhando com cego. Por exemplo, Perdigão, a gente vai fazer aqui, ó, o treino, parte física hoje é um circuito onde é agachamento terra na barra hexagonal, LPO e salto no caixote. Então, quer dizer, são coisas que ninguém imagina um cego fazendo esse circuito. Sim. Entendeu? Saltando aí para cima de uma mesa, para cima de um caixote de 80, 90 centímetros de altura, do chão para cima, com os dois pés. É uma coisa que as pessoas não visualizam. Só que o cego que conseguir fazer isso melhor é o cego que vai nadar mais rápido. E eu acho que aí é um diferencial. E aí o resto é tudo normal, cara. São 9 treinos por semana, às vezes um pouco mais, 11. São 3 musculação, né? São 3 treinos de musculação. Um na segunda-feira, outro na sexta-feira. E na quarta-feira é o circuito, justamente esse que eu tô falando. E que é na musculação. Aí depois tem os treinos de dobra e os treinos de manhã. Que aí eu treino, por exemplo, segunda-feira eu treino de manhã, natação. É um treino bem específico. Depois eu vou para academia, aí depois eu posso dobrar. Aí na terça-feira eu treino de manhã, na quarta-feira eu treino de manhã, faço o circuito na academia e depois vou nadar de novo. Na quinta-feira é o nosso regenerativo. Sexta-feira é igual segunda, sábado é um treino pancada de manhã e domingo é off. Que toda bom, semana. né? Tem um off. O meu coach, cara, eu treino, né? Eu faço triatlo amador e eu fico brigando com o meu técnico, né? Brincando, na verdade, com ele. Falei, pô, cara, me dá pelo menos um dia off, cara. Sim. Deixa eu dar uma descansada, né? Que também é importante, né? Isso daí. É Concordo importante. com você.
Fica a mensagem aí pro meu técnico. Inclusive, Day off Chegou é o bom. momento do Momento Dínamo, assim, mande essa mensagem para o seu técnico. técnico. Day Alivia aí, coach. cara, eu gostaria muito de falar uma parada interessantíssima sobre isso. Manda. É a questão do descanso. Quanto maior a intensidade, maior o descanso. Minhas provas são muito curtas e muito agressivas. Em 1 minuto ali, 1 minuto e pouquinho, você tem que fazer uma força que é absurda, sobe a frequência, lactato, tudo. É um treino muito puxado, apesar de ser curta duração, são treinos de altíssima intensidade de atividade. E isso gera a nossa adaptação através de microlesões na nossa musculatura, e aí conforme isso se recupera, se regenera, gera adaptação do corpo para a gente ter o ganho de força, velocidade, que é o que nos interessa. E olha que bacana, o suco de uva é fundamental nessa recuperação também, porque, como você falou lá, ele tem a questão antioxidante, que é ótimo, né? E a questão do carboidrato, que é fundamental na recuperação, cara, na recuperação. Então, o teu corpo gasta energia para poder se regenerar durante o seu descanso. Então, aí, torna-se uma ótima opção um suco de uva, por exemplo, como suplementação, porque isso aqui é natural, mas é uma carga de coisas boas, assim, que é digna de dizer que é um suplemento, cara. Isso aqui é muito bom mesmo. E queria deixar isso aí, eu acho. Eu tô falando não é porque eu tô aqui, eu tô falando porque eu acredito nisso. Eu gosto de discutir bastante com os profissionais que trabalham comigo, meu nutricionista, essas são as orientações que eu recebo, né? Então eu acho isso muito legal, muito legal. Que legal, Perdigão. Aproveitando até que você está falando, eu vou colocar um pouquinho mais de suco aí no seu copo. Show. Pra gente dar uma sequência aqui nessa pergunta. Olê, nas modalidades aí do triatlon, todas você precisa de guia, né? Sim. Natação, ciclismo e corrida. É a mesma pessoa, né? Sim. Faz. Você comentou que na natação vocês, a preferência é vocês estarem com elástico na coxa, né? Na parte que você está no centro de gravidade do corpo. Na bike, você vai um atrás do outro, né? Não é lateral. É uma bike dupla, pedal duplo. Chama tandem, né? Uma bike tandem. Chama? Tandem. Tandem. Isso. É uma bike como se fosse 2 quadros conectados um no outro. Daí na frente vai a atleta guia, que faz toda a dirigibilidade da bike, passa a marcha. E atrás, os 2 pedais são conectados, o meu com a da atleta guia. Então a gente pedala junto, é conectado, vai sempre junto. E o meu guidão ali é só, não tem nada, é só para apoio. Uhum. Então eu só faço a parte de pedalar, vai uma atrás da outra. E aí dá pra, voltando até um pouquinho na natação, ela pode por exemplo, se o pace dela for melhor, vamos falar, vai melhor que o seu, ela pode te empurrar, te puxar ou não? Não pode, tem regras que ela não pode estar na minha frente me puxando. Tá, é um guia ali, mesmo. É um guia, ela tem que estar ali do lado, né? Na bike, a atleta guia mais forte, pedalando mais forte, ajuda, porque é a somatória dos 2 pedais, mas não adianta ela estar pedalando forte e eu pedalando fraco, que não sai do lugar. Tem que estar mais ou menos ali no mesmo nível, mas a performance da atleta guia é 50% do meu resultado na bike. Basicamente assim. E na corrida o que é? No braço? Na corrida a gente coloca na mão. Um elastiquinho na mão, assim. E no caso de quem enxerga um pouco mais, consegue colocar o elástico na cintura e prender um na cintura do outro. Mas como eu não consigo enxergar nada assim de buraco, essas coisas, então eu procuro fazer o contato aqui no antebraço o tempo inteiro. Para saber se está fazendo curva, se está descendo, subindo. Olê, e as distâncias, quais são as distâncias do triatlon paralímpico? No paralímpico é o sprint, que é a metade do olímpico, né? 750 nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. O triatlon sprint que a gente... que é o triatlon sprint. Sim, essa é a prova que tem nas Paralimpíadas. Mas a gente também tem algumas provas que pode fazer aqui no Brasil e fora... fora do circuito paralímpico, que não soma pontos só para participar e se dedicar àquela prova, mas pro circuito
Paralímpico para estar nas Paralimpíadas é só essa. Ô Perdigão, e a sua especialidade são 100 metros? 100 metros borboleta. 100 metros borboleta. Caraca, eu não consigo, acho que nadar nem 20 metros de borboleta, Perdigão. Eu até brinquei com você, falei, cara, eu já peguei minha touca e meu óculos de natação tá separado. Aí você já mandou, pô, mas dá pra eu já nadar aqui? Cara, eu precisava dar um girinho de 1000. A gente precisava fazer alguma coisinha. Cara, mas não, o 100 metros de borboleta, eu sou apaixonado por esse estilo, gosto muito mesmo. E, inclusive, foi a prova que me levou ao Mundial e foi a prova que foi minha participação no revezamento. Foi com 100 metros de borboleta, onde a gente ganhou a medalha de ouro. E, Cara, inclusive a medalha tá aqui. Puta, cara, quando vocês me entregaram a medalha de vocês na mão, sabe quando você sente aquela energia, você fala, cara, puta, eu tô com uma medalha de ouro isso aí veio na lá mão, cara, do Mundial. Ilha da Madeira, terra do Cristiano Ronaldo. Sim, putz, que legal, cara. Deve ter sido assim Foi a mais importante, né? Da minha carreira É, né? E a sua, Lê? Qual que é a das que estão aqui? Qual que é a mais importante? Difícil. É difícil escolher, porque cada prova, Tem um, né? principalmente de triatlon, cada prova é uma história diferente, né? Uma emoção, assim, isso muito aí. grande. Cada lugar, E triatlon, assim, cada prova é um perrengue, na verdade, né? Então assim, é difícil escolher. Essa de Portugal é bem significativa, porque foi a minha primeira competição internacional. E já consegui pegar um pódio em terceiro lugar, competindo com a melhor do mundo na minha categoria. Subi Que no pódio. máximo, cara. Que tá aí há anos, Que máximo. ganhou primeiro no Mundial, ganhou primeiro em Tóquio e eu subi no pódio com ela. Então foi uma... Você falou de perrengue, ontem até eu gravei um Reels no meu Instagram, que durante os podcasts a gente sempre faz a pergunta, como que você faz para treinar o seu mental para as horas mais difíceis da prova, né? E eu gravei ontem um Reels que eu estava fazendo uma conferência e a pessoa viu umas medalhas que eu tenho também do triatlon atrás, e aí me fez essa pergunta, pô, cara, como que vocês fazem para treinar o mental para fazer uma prova de triatlon? E aí eu falei, olha, engraçado porque essa é a pergunta que eu sempre faço no podcast, mas eu vou dar a minha resposta para você. Para mim, a gente treina o mental durante os treinos. E por que nos treinos? Porque nos treinos é onde acontece tudo. É o dia que você está cansado, você precisa treinar. É o dia que você não está no melhor dia e você precisa entregar, né? É o dia que você vai andar de bike e fura o pneu. É o dia que você vai andar de bike e começa a dar cãibra, né? Então tudo acontece durante os treinos. Então os treinos servem de base, né? A experiência que você pega durante os treinos é o que você leva pro dia da prova, que é um dia. Eu falo, a gente treina, às vezes tem uma prova de triatlon o ano que vem, e eu treino durante um ano para um dia. E nesse dia pode dar errado, né? Igual o Perdião comentou, né, que um dia ele passou mal, eu também a última prova do Iron 70.3 no Rio de Janeiro, eu passei muito mal no dia da prova. E no dia anterior eu estava com febre de 38,5, eu acho que eu peguei alguma virose lá no Rio. Cheguei a vomitar no sábado, dormi com febre, minha madrugada inteira foi acorda com frio, acorda suando, né? Uhum. E aí no dia da prova, quando eu saí do mar, comecei a pedalar no quilômetro 20, foi a primeira vez que eu vomitei. E aí na corrida eu vomitei 18 vezes do quilômetro 1 até o 15. Caramba. 18. E aí chegou no 15, eu tomei uma coca lá num dos pontos de água, né, que tem durante a corrida, e a coca me salvou. E aí eu corri até o quilômetro 21. Mas eu estava extremamente treinado para essa prova e no dia deu ruim, né? E é isso, né? Eu acho que entra muito essa parte do mental, né? Sim, agora nessas últimas provas, né, que eu fiz com a Bruna, as 3 últimas provas, eu fui melhorando. Toda a competição eu fui fazendo nos melhores tempos de corrida. Eu tinha 4,28 de pace. 4,28? Tinha 4,28, aí já comecei ali 4,26. Ai, Rodrigão. Tá na hora de você melhorar esse seu pace aí da produção. A última foi para 4,17. Nossa. Só que foi assim, eu saía da água ali em terceiro, na bike as meninas me passavam em quinto e eu buscava elas na corrida.
Já tava com a cabeça preparada, eu vou buscar elas na corrida. Eu vou pegar, né? Só que assim, elas abriram 3 minutos pra pegar em 5 quilômetros. Eu fui pra cima, mas assim, o corpo, eu fui além do meu corpo, foi cabeça. Fiz 4,17 no último. E assim, não aguentava mais ali no final. Tem um vídeo, assim, que eu tô aqui, a menina tá a 5 metros na minha frente. Tava ouvindo a passada dela. Então, imagina, você tá ali numa competição internacional, você quer muito a medalha e você tá muito perto da medalha, assim. Então, realmente, eu dei tudo ali de mim. E só que assim, a Bruna falava assim pra mim, elas vão quebrar, elas vão quebrar. O primeiro pensamento meu era assim, eu também vou, que eu tô morrendo. Mas aí a cabeça é tudo. Daí eu pensei, não, eu tenho que ganhar delas aqui. E eu já tive essa sensação no treino. Então, aquela sensação de estar morrendo, de não aguentar mais e continuar fazendo, eu lembrei que eu tive ela no treino. Então, se você treina ali no teu limite, ali até passar mal, até a perna falhar, por exemplo, chegar no dia da prova, você já vai saber lidar com aquilo, né? Olê, essa questão do atleta guia, né? Que tá aí com você nessas três, já aconteceu em alguma prova aí que o atleta quebrou, assim, você fala, putz, ferrou, eu tô num ritmo melhor que ele e eu não consigo ir porque o atleta guia deu ruim pra ele nesse dia? Já aconteceu da atleta guia sentir tornozelo, joelho durante a prova. E aí não tem jeito, eu faço o ritmo da atleta guia. Então, nossa, a atleta guia é fundamental, assim, pra minha prova. Faz parte da prova. Se der ruim, ferrou, né? Se der ruim pra atleta guia, acabou. Eu vou no ritmo da atleta guia. Se ela não aguentar, eu corro para 4,17, por exemplo. Mas a atleta guia tá naquele dia, não tá correndo para 4,17. Ela tem 4,17, mas naquele dia ela tá correndo para 4,30. Eu tenho que ir no ritmo dela, porque não tem como eu sair na frente e arrastar ela, né? Olê, nos Jogos Paralímpicos de 2000, desse ano, né? Do ano que vem, né? Do ano 24, isso. Em Paris, né? Você já tá classificada para ele? Não. É assim que funciona. Eles abriram um ranking agora em julho, dia 1º de julho, e vai fechar esse ranking um ano depois. Tá. E dentro desse período de julho a julho, todas as competições que a gente fizer, as três principais entram no ranking. E aí, o que eu fiz? Nem todos fizeram isso. Eu fiz a loucura, né, entre aspas, de fazer 3 competições seguidas. Essa que a Bruna foi comigo. Então, a gente já colocou 3 competições lá na lista, né? E acabou que a gente fez as 3 mais fortes, porque no mesmo dia que eu fiz nos Estados Unidos, o World Cup, ia ter uma outra competição que era o World Series em Swansea. Só que o vento estava muito forte e cancelaram a bike. Então, a minha, eu acabei indo no lugar certo. A minha era para valer menos e acabou valendo mais. Nice. Então, colocou a gente em segundo lugar no ranking. E a gente precisa de manter até o 9º lugar, até julho. Mas hoje a gente tá em lá. segundo. Não, vai estar lá. Com certeza vai estar lá. A gente tá na luta. Eu queria eu queria que vocês criassem na cabeça de vocês. A gente, dentro do projeto da Dynami, até a gente estava falando isso nos bastidores antes, a gente, quando eu desenhei esse projeto da Dynami, a gente fez uma conexão muito forte do produto comigo, né? Eu e Ilan, né? Como um atleta. Então a gente tem hoje, dentro desse projeto Dynami, os vinhos da série Triathlon, os vinhos da série Ciclismo, os vinhos da série Natação, os vinhos da série Corrida. E a gente também tem uns vinhos de uma série que a gente chama Memoráveis. Hoje, dentro dessa série Memoráveis, a gente tem 3 produtos. A gente tem o Kona, que o nome é uma cidade no Havaí que é disputado o Campeonato Mundial de Ironman. É um blend de 3 uvas sinalizando o triatlon. A gente tem o Nice, que também esse ano, uma cidade na França, que também vai sediar o Campeonato Mundial de Ironman. Leva a data de nascimento da minha esposa e é um blend de 4 uvas de Taná. Nice. Nice.
A gente tem um vinho Dinami, que é um vinho da marca, que é um Cabernet Sauvignon, que leva a minha assinatura, eu assino na frente desse rótulo, e no contrarótulo desse produto tem a história do meu nome. Eu queria que vocês... O que vem na cabeça de vocês se a gente fosse criar um produto para essa linha Memoráveis que a gente pudesse simbolizar todos os atletas paralímpicos? Como que deveria ser esse rótulo? Caramba. Eu penso assim, Paralimpíadas, por exemplo, 2024, Paralimpíadas, porque ali na Paralimpíadas você consegue abranger todos os esportes e é o sonho de todo atleta. O que vocês gostariam de sentir quando vocês pegassem essa garrafa? Assim, imagine assim, como que vocês acham que deveria ser o desenho desse rótulo, essa garrafa? Ué. Como que vocês gostariam de sentir? Assim? O que vocês gostariam de ler ao passar a mão nesse rótulo? Tem umas coisas que eu acho legal. Por exemplo, se você conseguisse moldar a garrafa, ela ser no formato de uma torre, por causa da Paralimpíada de Paris, né? Isso aí é um símbolo, né? O lugar tem forte vínculo com a representatividade que aquela competição tem com o próprio atleta. Então, falando em Paris, cara, não tem como não pensar na torre. Eu acho que isso aí, até o formato da garrafa sendo assim, para um cego, por exemplo, que ele pegasse isso na mão e sentisse, seria uma parada muito legal, porque ele ia sentir aquele símbolo que as pessoas muitas vezes vê em imagem, né? Ele poderia estar sentindo, aí poderia ser o formato, ter o desenho em alto relevo na garrafa, algo assim. Eu acho isso legal, eu acho que seria uma ideia legal. Eu vou levar isso para a vinícola. E Tá? tem mais uma também. Manda. Eu pensando assim, falando em uvas, né? Uvas do vinho, assim, eu entendo que o paradesporto, né? São pessoas totalmente diferentes que quando se juntam, nossa, fica perfeito. Pessoas que eu não tenho a visão, outro não tem o braço, outro não tem a perna, mas a gente se junta e consegue fazer tudo e consegue uma harmonia muito legal. Então eu penso que pode ser assim, por exemplo, uvas diferentes que quando se juntam dá aquela harmonização legal. Eu tô escrevendo o que vocês falaram, tá? Eu prometo para vocês que eu vou levar esse projeto para a vinícola, tá? Não sei se a gente vai conseguir fazer uma garrafa no formato de uma torre, porque isso no mercado não existe, né? E até as máquinas dentro da vinícola, né, na nossa, ela entra numa linha de produção e aí a gente tem um sistema onde a gente coloca os rótulos, né, a colagem, né, e ela a garrafa fica passando e ela fica rotulando, né? Mas eu acho que trazer essa questão do desenho alto relevo, isso depois vocês vão conhecer algumas das nossas, né? Vocês vão colocar a mão, vocês vão sentir. Isso a gente já traz em algumas garrafas. Isso que você comentou, Lê, esse blend de uvas, eu achei sensacional essa ideia, porque é isso mesmo, a junção de várias uvas resultam num vinho especial, né? Que a gente chama de blend, né? Tem uvas que não conseguem assim fazer entre aspas assim, seu show sozinha. Precisa de outras que faz um negócio mais legal ainda, né? O bom é que isso está tudo gravado e eu vou pegar essas frases e a gente vai usar, vi aqui na minha cabeça uma ideia, de a gente pegar essas frases que vocês comentaram e a gente colocar ela também na frente do rótulo, sabe? As frases que vocês falaram, a gente colocar eles em braille, escrever, ter essa frase que vocês falaram em braille para as pessoas lerem o que a gente criou aqui nesse momento aqui. Incrível. Uma tirazinha metálica que desse para colar na garrafa com alto relevo em braille, isso é legal, isso dá para fazer. Dá. Até o braille ele fica muito melhor em metal do que em papel. Não sei porquê. Na verdade é porque eu acho que é porque ele não apaga com facilidade. E isso aí eu acho bem possível, assim. É legal, assim. Até escrever, por exemplo, 2024 Paralimpíadas, alguma coisa assim, né? E eu acho isso, cara, isso aí
algo de inédito. Eu pelo menos nunca ouvi falar sobre. E a gente gosta desses desafios, Perdigão, até porque o projeto da Dynami, né? Quando a gente criou, não existe hoje um produto chamado vinho que traz essa identidade, essa sensibilidade, essa identidade, essa associação da intensidade com o esporte com a intensidade da uva, né? E abranger, a gente conseguir abranger esse mundo, né, da Paralimpíada, cara, eu acho que complementa aí um projeto da Dynami muito importante aí num desenho que a gente fez. Esse projeto vai ser estudado, prometo para vocês, na vinícola, tá? A gente vai fazer isso daí, para trazer isso daí. O Perdigão, uma hora durante o nosso podcast, aí você comentou, mas essa história aí do Mundial eu quero contar. Uma hora eu vou contar que eu acho legal, tal. Como que é essa história aí do Mundial? Cara, a história do Mundial é o seguinte. O índice era bem difícil para mim. E aí, primeira situação foi que eu consegui fazer. Eu fiquei muito feliz. Cara, eu vou pro Mundial da Ilha da Madeira do 2022. E aí, cara, eu tava muito feliz de participar de um revezamento. 49 pontos. Para quem não sabe, revezamento misto, 49 pontos, medley. Foi isso que eu participei. Essa foi a prova na qual eu fui convocado para compor a seleção brasileira. E essa prova é o seguinte: tem que ter 2 homens e 2 mulheres que sejam deficientes visuais, entre a classe 11 e 13, S11, que é totalmente cego, S12, que enxerga um pouquinho, e S13, que tem um pouco mais de visão. São as 3 classes de deficientes visuais, que na somatória desses números 11, 12, 13 dê 49. Então, por exemplo, se você botar 4 pessoas da classe mais alta, que tem tempos mais fortes, que é S13, daria 52 pontos, não poderia participar. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um 11, um cego total. E aí o resto dá para ajeitar. Não sei se dá para ter 2, 13 e um 12, ou 2, 12, um 13, ou 2, 11, um 12, um 13, aí dá para ajeitar. E aí, cara, a equipe foi eu, nadando sem borboleta, Maria Carolina, nadando o Costa, os 100 metros costas, né? A Lucilene, que é uma S12, nadando S13, se não me engano, agora não me recordo se ela é 12 ou 13, nadando o 100 metros livre, e o Guilherme, nadando 100 metros peito. E aí, assim, imagina todos os países ali perfilados, e cai um na raia, dá um tiro, cai todo mundo junto, cai o primeiro da fila, dá um tiro, quando ele chega, cai o segundo, dá um tiro, e no final o Brasil bateu em primeiro, cara, e foi na batida de mão. Cara, foi não sei nem como descrever aquela emoção, a gente se abraçou assim na borda e começou a gritar, e o Brasil é um país muito de comemorações muito marcante, né? E a gente se abraçando e gritando na borda da piscina, aquilo ali foi memorável, cara. Aquilo ali foi memorável, foi uma coisa que da mente eu não tenho como apagar nunca. E até pela dificuldade que é esse revezamento, qualquer detalhe tu pode ser desclassificado. O primeiro start é sonoro, então a pessoa que está no bloco, ela escuta e sai, ela tem a saída normal. Aí o segundo atleta, ele sobe no bloco, fica em posição de saída, fica um técnico com a mão na panturrilha do atleta, segurando, e quando ele abre a mão, o atleta sai. Não pode comunicação verbal. Nenhuma. E se essa troca for lenta demais, a gente perde tempo e possivelmente perde a prova. E se for antes da hora, antes do atleta que está chegando tocar com a mão na parede, a gente é desclassificado. Então é muito apertado, é muito justo. E é um negócio que nossas transições foram excelentes, foram ótimas. E para você ter uma noção, é um computador que analisa se houve desclassificação ou não, que não dá para ver com facilidade. É um computador que analisa se o tempo da pessoa que saiu do bloco foi
foi junto com o tempo que a pessoa tocou, com a diferença. Então a gente ganhou no toque de mão, nossas transições foram ótimas e, cara, isso aí foi muito legal, cara. Foi uma Toda a experiência. diferença, né? Nossa, cara, foi uma experiência muito, muito, muito maravilhosa. Inesquecível. É. Legal. Em relação a patrocínios de vocês têm apoio, patrocínio? Como que funciona? Como que é essa questão em relação a vocês? Dentro do esporte paralímpico, né, e olímpico, tem o Bolsa Atleta, que é do Ministério do Esporte. Legal. Então, existe critérios, né, de ranking mundial, ou dependendo da categoria da bolsa, ou de ser campeão brasileiro. E aí a gente tem que cumprir esses critérios para pleitear a bolsa. Então, hoje, eu e o Perdigão, nós temos esse Bolsa Atleta, praticamente assim, todos os atletas que entram, que cumprem aquilo ali, por exemplo, ter medalha no Campeonato Brasileiro, todos os atletas que têm, é garantida a bolsa pelo governo. E além disso, eu, por exemplo, tenho alguns apoios da Mizuno, que foi uma parceria que a Bruna... Eu vi, fiquei muito feliz. Que a Eu Bruna, vi que a Bruninha conseguiu, né? Conseguiu, sim, para nós duas. E vai acompanhar a gente até Paris 2024. Que legal. Sim. Bicicletaria, que era a bicicletaria da Bruna também, que ela confia muito. Da Trek? Não, a Cicli. A Cicli. Sim, que agora vai cuidar da nossa bike também. E os apoios assim que eu tenho com os profissionais, fisioterapeuta, que eu tenho o Winner Fisioterapia, que cuida, nutricionista e preparadora física. E aí eu tenho esses apoios assim de parceria, né? Que a gente fala que no caso do Perdigão ele já tem tudo dentro do Centro Paralímpico. Uhum. Hoje vocês vivem do esporte? Sim. Que bom. Eu atendia, eu sou psicóloga. Você é psicóloga, Lê? Sim. Minha esposa também. Que legal. E aí eu atendia a psicologia clínica, eu agendava alguns pacientes e atendia numa clínica perto de casa ali, principalmente voltada para o esporte. Conforme eu fui melhorando, evoluindo no triatlon, começou a ficar muito pesado. E aí eu consegui a Bolsa Atleta. E aí eu parei, por enquanto, de atender na psicologia para me dedicar só ao esporte. E você, Perdigão? Eu tenho um patrocínio do Bolsa Atleta, na categoria pódio. O patrocínio Bolsa Atleta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Legal. É um patrocínio do Brasil. Muita gente pergunta se o Brasil apoia os atletas, né? É um patrocínio de critérios, né? Ele é seletivo por critérios. Então, as pessoas cumprindo os critérios têm um patrocínio. Só que é um projeto Bolsa Atleta, é um projeto que torna viável diversos atletas do Brasil viverem do esporte, né? Torna de alguma forma possível esse incentivo, torna possível a pessoa viver de esporte, falar eu vou ser atleta e vou viver do esporte. E é um projeto que ele realmente dá diferença no Brasil. É um projeto que ele ajuda muitos atletas porque ele alcança todas as categorias do iniciante, da categoria escolar brasileira, né, nacional, internacional, Bolsa Olímpica e Paralímpica e a Bolsa Pódio. A Bolsa Pódio é a categoria mais alta do patrocínio. E é um projeto que, se você olhar na história dele, cada vez mais tem atletas que estão aderindo nesse projeto e quanto mais o tempo passa, quanto mais atletas tem no projeto, melhor é a nossa performance mediante o mundo nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Então, eu acho que é realmente um projeto que tem aí um peso muito importante no Brasil. E o meu segundo apoio é do meu clube, que eu participo, né, que eu sou atleta hoje do Grêmio Náutico União. E aí, eu nas competições nacionais, eu estou representando esse clube. Bacana. Agora entrando um pouquinho na vida de vocês dois aí de casal, vocês treinam juntos ou cada um
Ou dá pitaco, sai briga lá na água ou não? Não, essas. Às vezes. Às vezes. Né? Normalmente. Às vezes dá pau, Perdigão. Às vezes, cara. Vou falar sério. Tá que nem Uma vez, nossa. cão e gato. Porque quando eu tô chegando, ele tá indo embora. Aí não dá briga. Agora, se é no mesmo horário, aí é problema, né? Caramba. Eu lembro uma vez, eu tava pegando um treino dela. Tem isso, né? Às vezes ela tá sem técnico e tal. Falou, Perdigão, você pode ir lá pegar no cronômetro meu treino? E era de natação. E, cara, eu sou muito chato. Eu não posso trabalhar com esporte que eu sou muito chato. Eu comecei a falar pra ela que não, Letícia, eu não vou te falar, porque esse tempo aí que você tá fazendo não dá, não. E ela, Aí você cutucou, cara, a onça com vara curta. Tava me deixando bravo. Aí chegou uma hora que ela falou assim, então cai do lado e tal. Chamou o Fofão lá na água. Eu falei assim, eu vou cair do teu lado, de óculos fechado, sem corda, sem tupper, sem nada, só a parede lá. Eu vou nadar até o outro lado, vou tocar a mão na parede lá do jeito que der, eu vou virar e vou te dar um pau desse jeito que você tá nadando. Você não tem condição de nadar desse jeito. E bababá. Aí eu fui botar a sunga. Ela me fez cair fora do meu horário de treino, que meu técnico não assista isso, meu Deus. Aí, cuidado que o podcast não tem corte, hein, cara? E aí, caramba, ela de pé de pato, olha só a situação, ela de nadadeira e palmar, e eu nadando sem material. E sem corda, sem tupper, sem nada me avisando que a parede estava chegando. Então eu dava um tiro até os 35 metros, soltava os últimos 15 para não arrebentar a mão e volta. Cara, deu um racha ali, deu um racha firme. Ela ficou bolada, ela falou, achou que ela ganhou no final das contas, porque como eu falei, ela não estava fazendo força do jeito que era para fazer, né? Mas deu um racha ali legal. Só que ela ficou com medo. Tenho certeza que esse dia você dormiu no sofá, cara. Não é possível. Não. A gente depois dali acabou. Entendeu? Mas na hora rola mesmo, assim, de vez em quando. Né? De vez em quando a gente. E cara, tudo que inventa de que tem. Nossa, a gente foi num restaurante que tinha um negócio de um arco e flecha, a gente fez competição. Só a gente usava o negócio um tempão. Tudo que tem que pode ser competitivo, a gente se desafia um ou outro. Até o que não pode ser. Às vezes a gente tá em casa, daí fala, vamos ver qual frango fica melhor. Não faz essa. Não adianta esse assunto, não, que tem pergunta disso aí. Tem pergunta disso aí. Mas aí a gente compete. A gente compete em tudo. Em tudo. Mas não, vamos seguir. Isso aqui tá anotado aqui, vou fazer essa pergunta pra vocês aí. O que inspira vocês aí na vida e no esporte, cara? Conta pra galera aí. O que inspira vocês, cara? O que me inspira na vida é o esporte. E o que me inspira no esporte é a vida. Tá ligado, né? Um com o outro. Exatamente. Eu acho que cidadania, esporte e evolução como ser humano são três pilares que estão totalmente interligados. Você comentou uma parte do nosso podcast que você não consegue hoje imaginar a sua vida sem a natação, né? E, cara, é muito legal, porque quando você encontra o esporte que faz sentido para sua vida, não importa se você é um amador ou se você é um profissional, né? Mas quando você encontra esse esporte, essa conexão, é impressionante, né, cara? Você não consegue imaginar você não fazendo ele, né? Cara, é muito legal, porque natação, como tudo, chegou em algum lugar que tem água, eu quero entrar e nadar. Eu nem vou te mostrar o que tem aqui, cara, que senão eu tô ferrado. A Letícia, uma vez ela tava no treino e aí ela precisava de alguém para nadar com ela. E eu fui como atleta guia, quer dizer, eu totalmente cego, ela com um pouco resquício. Quem tava guiando quem, né? É uma pergunta interessante. Só que eu fui, na verdade, mais como suporte dentro da água, para ela ir tocando em mim, ter a sensação de nadar com o guia, foi em águas abertas. E um amigo foi remando no stand-up, então pelo barulho do remo na água, eu levantava a cabeça, eu tenho um pace bem mais forte na natação, então eu passava um pouco à frente dela, que não é certo, mas eu passava um pouquinho só, aí levantava a cabeça rapidinho, escutava onde o cara tá e tornava a nadar, então eu consegui guiar ela dessa forma. Só que, cara, eu lembro que no começo ali eu tava todo preocupado, tadinha, poxa, eu vou machucar ela, não sei o que, caramba, a primeira hora que eu levantei a cabeça, ela acabou
pá, na minha cabeça. Nossa, eu falei, é assim, é? Não, então agora vamos nadar, mas vamos nadar no meu ritmo. Aí, nossa, fui nadando, saí nadando lá e tal. Então, esse tipo de coisa que eu acho que eu acho que nós dois juntos é muito bom um pro outro, porque são duas pessoas são duas, vida de atleta é atípica e nós somos dois atletas em ascensão e querendo galgar outros patamares, outros desafios. Então, isso é muito bom. Apesar de ser modalidades totalmente diferentes, de vez em quando ela está na piscina, de vez em quando eu acompanho um treino dela, a gente sempre está trocando ideia, fazendo parceria, conversando com novas pessoas e trocando experiências. E isso é muito bom porque entendemos, de alguma forma, a realidade do outro. E Ela pra, muito mais a minha porque ela veio da natação. e pra você, Lê, o que te inspira na vida e no esporte? Na vida e no esporte que também, igual o caso do Perdigão, ele está muito relacionado porque nossa vida hoje é o esporte. A gente vive disso, faz isso o dia inteiro. Daí, até quando não está fazendo isso no final de semana, a gente não pode fazer nada assim demais porque tem que descansar. E nas férias a gente procura um esporte. Quer surfar, quer fazer alguma coisa assim. Mas o que me inspira são as experiências da vida. É isso que me inspira. Viver coisas diferentes, conseguir não se limitar para nada. Sempre estar tentando e conseguindo e estar feliz assim de cada vitória pequena ou grande. Isso que vai me inspirando. Cada conquista pequena que seja, que deixa a gente feliz, realizado, é o que me inspira. Que bacana. A gente sabe que qualquer tipo de deficiência física interfere muito na vida das pessoas, né? E vocês são exemplos aí de determinação, de força, de resiliência, de acreditar que tudo é possível, né? Qual que é a motivação que vocês têm todo dia para levantar, para ir treinar? O que é que move vocês? Qual que é o combustível de vocês? São duas coisas. Uma, assim, que eu comentei aqui, que é Paris 2024 hoje. E a outra questão, assim, que vai além do esporte da vida, que é motivar e inspirar pessoas. Tanto pessoas com deficiência, que às vezes têm a dificuldade de aceitar, de continuar a vida, e quanto as deficiências não físicas, deficiências mentais, que as pessoas se colocam. Por exemplo, eu não vou porque eu tô cansado, não vou porque eu não consigo, porque eu não tenho talento para isso. Então, hoje o que me motiva é mostrar, inspirar as pessoas e motivar elas de alguma forma, falar, ó, eu tô aqui, eu consigo, para mim é difícil, mas vocês também conseguem. Se vocês acreditarem como eu estou acreditando, por exemplo, nesse sonho Paris 2024, se a gente acredita e luta, a gente consegue. Vocês fazem muitas ações solidárias, né? Em escolas, em centros, né? Qual que é uma mensagem? Qual é essa mensagem que você leva para essas pessoas? Assim, qual que é essa sensação, né? Como que é essa conexão? A mensagem que eu sempre levo é de superar o seu limite. Que às vezes assim, nossa, você é deficiente visual, treina, não sei o quê, parece que é muito do que o outro, eu não tenho nenhuma deficiência, mas eu tenho medo de correr na rua, não tenho motivação. Eu não posso dizer assim que a minha deficiência é maior do que a dificuldade do outro. O que eu levo é que todos têm algum nível de dificuldade e o maior problema é o seu. Sempre assim, a gente não consegue olhar pro outro e achar que aquele problema do outro é maior. É aquele que você está passando que você não consegue encarar. Então, o que eu levo é para a pessoa conseguir ser maior do que aquilo que está atrapalhando ela naquele momento da vida dela. E além disso, sim, eu como psicóloga também levo ferramentas para Sim. né, conseguir Trabalhar isso, né? desenvolver, Desenvolver sim. isso daí. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, de perguntas que as pessoas gostariam de fazer para vocês.
E aqui eu vou começar com duas perguntas que foram feitas pela mesma pessoa, que certeza vocês sabem quem que é. Certeza. Primeira pergunta, quem cozinha melhor dos dois? Foi a Bruna que Olha lá. Acertou na mosca, ó. Agora eu quero ver, hein? Quem cozinha melhor? Claro que eu vou dizer que é a Letícia, né? E eu vou falar que eu perdi. Olha o medo de dormir no sofá de novo, Não, hein, no meu Perdigão? caso é a preguiça de fazer comida. Aí tem que falar que é o Perdigão, né? Senão vai que ele não. Você que cozinha melhor, então vai lá, cozinha. Não, mas eu acho que realmente o Perdigão cozinha bem. Não, muito bem. Ele é muito intenso. Ou ele cozinha muito bem ou muito mal. Porque ou ele faz um negócio muito legal, assim. Por exemplo, quando eu cheguei agora das competições, ele fez uma torta de bacalhau com queijo, batata top. Nossa. Sim, aí de vez em quando ele vai fazer, daí ele joga mel, suco, esse negócio assim, eu falo, nossa, Perdigão, não. Faz chá de tomate, eu falo, não, Perdigão, não inventa, pelo amor de Deus. Mas eu como, Chá né? de tomate eu nunca tinha visto não, cara. Uma vez ele quis produzir um vinho. Um cara É mesmo? Deu ruim. horrível. E ele, olha que beleza. Aí chegava o pessoal, nossa, que fedor de fermento. Deu Então, ruim. assim, ou é muito bom ou é muito ruim. O que é que você mais gosta de fazer, Perdigão, na cozinha? Qual que é o seu prato-chefe aí? Você fala, esse aqui é imbatível. Cara, o que eu mais gosto de fazer, assim, cara, hoje eu tô numa pegada desse aí, que ela gosta de torta de bacalhau, que é uma receita de família, né? Aprendi com a minha avó, com a minha mãe, e a gente come há muitos anos, então é uma coisa que, assim, eu para pegar para fazer, eu me garanto muito. Existe essa receita aí? Escrita? Escrita não, só na minha cabeça. Pô, a gente podia colocar essa receita escrita e deixar aí na descrição do canal, hein, cara? Pra galera fazer. Será que rola? Ah, com certeza rola. Rola? Rola, né? A gente pode até indicar alguns sucos natural aí de uva fermentada que podem estar harmonizando aí com bacalhau aí, Aí, ó. uva branca, né? Um negócio maravilhoso aí que pode acontecer. E tem isso, né? Eu poderia deixar, cara, gostaria assim de compartilhar porque é uma experiência de degustação, né? De paladar absurda, muito bom mesmo, eu gosto muito. Ó, eu vou arriscar até fazer, hein, cara. A hora que você me mandar essa receita aí, eu vou fazer. Sim, é fácil de fazer, não é difícil. Só dá trabalho, né? Dá trabalho, mas não é difícil. Mas é um momento, né? O carinho que a pessoa coloca ali pra fazer e senta ali com a família. Eu falo que cozinhar é você amar as pessoas de forma diferente. Sim. Eu sempre falo isso pra ela. Não é? É. Cozinhar é amar as pessoas de forma diferente. Outra perguntinha que a Bruna fez aqui, pra vocês contarem a história de quando vocês foram pra Ribeirão Preto aí. Eita, Ribeirão Preto? Não lembro. Será que... será onde que é esse Ribeirão Preto? Será que é Ribeirão Preto? Eu acho que deve ser outro nome. É outro nome, Bruninha. Bruno. É outro nome, não é não. Agora, no momento... Vamos passar essa aqui, Bruninha. Depois eu vou perguntar pra você, aí ela vai escrever, eu te mando aí. Qual que foi a maior diferença de infraestrutura entre o nosso país e os países que vocês já competiram? Vocês sentiram muita diferença de infraestrutura? Na parte boa de lá de fora, né? A parte do triatlon, pedal. Pedal? Sempre tem uma A via, você fala onde pedalar? Na Europa, sempre, não sempre, né? Mas normalmente tem uma via assim para pedalar. Os carros respeitam mais, né? Que é um problema que a gente tem aqui no Brasil Muito, hoje. né? Muito. Infelizmente. Até nos locais de treino tem pessoas que de propósito querem atrapalhar a gente. Aproveitando já essa deixa da Letícia, cara, eu queria fazer um apelo aqui utilizando o nosso canal, porque, poxa, é tão triste a gente ver ciclistas que foram atropelados. Recentemente, um amigo nosso que veio aqui e fez a gravação no nosso podcast, o André Pizzinato, publicou nas redes sociais dele que ele tomou um Corsa, bateu o retrovisor no braço dele andando de bicicleta, sabe? Poxa, é um esporte, né? A gente não está fazendo isso porque nós somos vagabundos e resolveram andar de bicicleta. Não, cara, isso é um esporte, então respeite os ciclistas, né? A gente também anda na mesma direção de vocês, né?
acho que é o mínimo, né, de pedir respeito, Sim, né? É um absurdo a empatia gente falar e sobre respeito, isso, né? né? Isso. Até, Né? por exemplo, na corrida, que eu tenho que correr do lado da atleta guia. E muitas vezes tem um local para o carro passar do outro lado e às vezes eles fazem questão de vir em cima de mim porque eu tô do lado dela. Entendeu? Acha Então, assim, ó que olha que folgada, né? folgada, tá correndo do lado da outra, por que que não corre atrás? Atrás. É. Então, assim, é realmente uma conscientização que a gente tem que fazer aqui no Brasil, para respeitar o ciclista, o corredor, De né? rua, né? Corredor de rua. Sim, corredor de rua é um trabalho de respeito mesmo e empatia. Igual ontem mesmo eu compartilhei no Instagram essa parte de usar linha com cerol que mata muita gente. E pensa numa outra brincadeira, que essa mata muita gente, não é legal, né? Sim. É realmente empatia e respeito. A partir do momento que você está correndo risco de causar um acidente fatal, eu começo a me perdoa, mas eu começo a pensar que o termo certo não é mais brincadeira, É. tá? Deixa de ser uma brincadeira. Uma pergunta, essa que eu fiz agora foi do Roberto Carum que fez. E a Carolina Bilato, ela perguntou qual que é a próxima prova da Lelê? Paris, Paris, né, Lelê? dia 15 de agosto, eu e a Bruna vamos para Paris. Nós vamos fazer um evento teste. Cabe mais um na mala, não? Eu acho que tem tanta gente pôr que mais tá um pedindo pouquinho pra pra você de levar, suco, vai ter Perdigão. que fechar um avião pra levar todo mundo. Mas assim, esse evento teste é muito legal, que a gente vai fazer a prova do mesmo jeito que vai ser mais ou menos na mesma época do ano, no mesmo fuso, os mesmos ônibus que vão usar o ano que vem na estrutura. A gente vai testar todo esse evento. A gente convidaram só 6 do mundo. E a gente, a princípio, não foi convidada, que a gente está em 11ª. E aí o nosso coordenador mandou uma carta explicando da nossa situação, que, por exemplo, assim, eu hoje ainda não tenho pontos per view do ano passado, que todo mundo tem. E estou em segunda do ranking de Paris, que é o que só conta atual. Então, a gente foi convidada para participar dessa competição. Nós vamos como atleta convidada. Que bacana. E você, Perdigão, qual que é a próxima prova aí? Seletiva para o Parapan, que ocorrerá no final do ano, no Chile. A seletiva é a minha próxima competição-alvo, que é dia 2 de setembro. É onde será o corte que dirá quais são os atletas que irão compor a seleção para ir para o Parapan do Santiago. Esse ano, né? Esse ano, que será no final do ano, em novembro. Hoje a estrutura do Brasil está preparada para receber as Paralimpíadas? Como que é essa estrutura hoje, como um todo? Nós temos o Centro Paralímpico, que é muito bom em infraestrutura excepcional. É difícil até encontrar um complexo esportivo em algum lugar do mundo. É raro você encontrar que seja igual, que vai igualar a estrutura que temos no Centro Paralímpico Brasileiro. Que legal, Perdigão. Muito bom mesmo. Vale a pena o pessoal ir para conhecer também, ali na Imigrantes, para quem não conhece, né? Que é um centro... Fica lá na Imigrantes? Sim, antes o Paralímpico ficava pegando emprestado a piscina de um, de outro, a pista, e agora fizeram assim um centro pro Paralímpico. Então tem só evento esportivo, vem o pessoal do Brasil inteiro, às vezes o pessoal de fora, participar do evento Paralímpico. Produção, vou pedir para vocês colocarem o endereço aí desse Centro Paralímpico, né, para as pessoas conhecerem. Legal, né? Então aqui no link da descrição aí do nosso podcast vai ter o endereço aí para vocês terem a oportunidade de conhecer. A gente a gente é acostumado a falar coisas ruins, né, do Brasil, né? A gente sempre fica falando coisas ruins do Brasil e a gente esquece de elogiar as coisas positivas que a gente tem, que serve de referência, igual o Perdigão comentou, né? Difícil de encontrar uma estrutura que a gente tem aqui no Brasil, no mundo, né? Por que não a gente precisa aprender a dar mais valor para as nossas coisas, certeza. né? A gente dá mais valor para as nossas coisas. E até aproveitando nisso, não só emendando, né? Quando a gente resolveu fazer os produtos da Dynamy, e a gente resolveu fazer no Brasil, a gente já sabia que a gente teria um grande desafio pela frente, que é para mostrar para as pessoas que os produtos
ainda mais o vinho brasileiro é tão bom quanto os vinhos de outros países, né? Sim. Por conta dessa nossa cultura, né? É. Então também fica aqui um convite, né? Experimente os nossos vinhos, se dê essa oportunidade de conhecer algo novo, que eu tenho certeza que a gente vai te surpreender positivamente, né? Com certeza. Outra pergunta que fizeram aqui é pessoas que adquiriram alguma deficiência, seja por acidente ou por nascença, onde procurar grupos de apoio para ingressar no esporte? Centro Paralímpico. Centro Centro Paralímpico. Paralímpico. Lá tem um trabalho incrível, assim, com crianças. A criança vai lá e conhece todas as modalidades. Ela passa pela natação, passa pelo judô e consegue aprender tudo e depois... Criança e gente de reabilitação também, que Sim, perdeu a parte de já, mais reabilitação velha. também. Muito trabalho com reabilitação de militares que perderem acidente de trabalho. Cara, tem vários projetos lá maravilhosos que é muito bom, cara. Muito bom. Procurar um site, alguma coisa assim, ou até visitar lá. Vai lá. Sim. É o que eu aconselho. Legal. E antes de a gente terminar o nosso podcast, eu queria que vocês respondessem uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que seria qual que é a lição que vocês gostariam que eu e todas as pessoas que estão assistindo esse podcast nunca esquecessem? Que lição que você quer, que lição que vocês querem deixar para eu nunca mais esquecer e para as pessoas que estão nos assistindo aí? E pega a gente de surpresa, É, assim, né? perguntas profundas, né, cara? Mas eu acho que é fazer o melhor que você pode fazer no momento e sempre lembrar que vale a pena viver a vida a todo instante. Não só quando a gente tá numa situação boa ou porque às vezes as pessoas ficam esperando acontecer coisas boas para poder ter o prazer de viver, né? É saborear todas as coisas que acontecem por ter consciência que a vida é única, né? Ela é uma experiência, até onde a gente sabe, única. Então, curtir todos os momentos e sempre agir da melhor maneira possível, fazer o seu melhor dentro das condições que você está. Pode, falando até de como atleta, você pode fazer o seu melhor e não ser o melhor em relação ao que as pessoas esperam, mas sendo o seu melhor no momento, você sempre vai poder dormir tranquilo, sempre sossegado. E eu acho que isso não tem preço. Você lê. Viver o presente. Complementando o que o Perdigão está falando, né, da vida ser única e curta, a gente não pode ficar vivendo o que passou, se lamentando, eu podia ter feito, podia não. Nem no futuro, porque a gente fica ansioso, né? Então acho que viver o presente, o nome já fala, é um presente. Né? Então, só da gente estar vivendo aqui esse momento é um presente que a gente está ganhando, de estar compartilhando aqui, de estar juntos. Então, eu acredito que a lição é essa. Cada momento da vida, independente se for bom ou ruim, é um presente para a gente aprender, ou para a gente evoluir, ou para ser feliz. Boa lição, né? Que as pessoas... Tenho certeza que eu aprendi muito com vocês e tenho certeza que a galera aí, cara, recebeu essa lição que vocês nos deram, assim, no dia de hoje, assim. Foi muito legal, sabe? Essa oportunidade que a Bruna me deu de me conectar com vocês, de conhecer a história de vocês, de superação, de tudo isso que vocês fizeram e fazem ainda pelo esporte, né? Essa paixão que vocês têm pela vida, em primeiro lugar, né? E o esporte, como que isso é importante na vida de vocês, assim, como transformou ou ajudou vocês nessa transformação que vocês tiveram, né? Assim, é bem bacana. Eu queria que trouxesse o suco para eles levarem e eu esqueci de pegar o Nice, que eu também queria entregar para eles. Vai estar ali, ó, atrás dessas caixas aqui, tem uma caixa aí no chão com umas garrafas embrulhadas da Dinami. Uma delas tá o Nice aí. Deixa eu ver. Não sei se é essa. Eu acho que não é. Eu vou aí buscar. Enquanto eu entrego esse suco de uva para eles,
eu vou ali pegar. Eu trouxe o suco de uva que vocês estão tomando para vocês levarem para casa. Cara, É uma garrafa de 1 litro, tá? estamos muito agradecidos. Desse suco que vocês estão tomando. Uhum. A gente vai disponibilizar também para vocês. E aí eu mando entregar lá no endereço de vocês. Eu vi que o Perdigão apaixonou pelo suco, cara. Vocês repararam, produção? Foi o cara que mais... O Perdigão foi o que mais comeu até hoje nos podcasts. Achou aí? Não, eu vou buscar. Vai treinar bem. Hoje ele vai treinar legal. Mas o Perdigão foi a pessoa que mais tomou suco. Em todas as gravações que a gente já fez até hoje, o Perdigão. E foi a pessoa que mais comeu o nosso petisco. Porque eu sempre abro as aberturas do podcast que eu faço e falo assim, ó. Galera, é o seguinte... Eu vou deixar aqui, mas é de verdade, podem comer. Chega ao final da nossa gravação, cara, tá intacto, né, o negócio. E o Perdigão você já tá... tava assim, ó. Tipo, para de comer. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Eu vou pegar o Nice aqui na adega que tá aqui atrás de mim mesmo, e aí depois eu pego um que tá fechado, que fica mais fácil aqui. Uhum. Encerramos aí? Vamos encerrar daqui a pouquinho. Vamos comer enquanto isso. Isso é fantástico, né? Eu como porque eu gosto, cara. Esse aqui, que eu vou entregar na mão de vocês, é o Nice, tá? É um vinho de 4 safras da uva Taná, que eu queria que vocês levassem de recordação, que é um vinho que está na nossa linha dos memoráveis. Essas 4 safras da uva Taná são safras de 2005, safra de 2015, safra de 2019 e safra de 2020. Tudo dentro do mesmo vinho, né? E por que além de esse vinho ser especial, por estar na linha memoráveis, ele também é um vinho que leva a data de nascimento da minha esposa. Então foi um vinho feito por mim, idealizador da marca, com a data de nascimento da minha esposa. Então é um casal entregando um vinho para outro casal, que são vocês. Cara, muito fantástico, obrigada, muito obrigado. Nesse rótulo vocês vão passar a mão, vocês vão sentir estrelas, você vai sentir a palavra Nice escrita. Aqui tem uma pessoa nadando, uma pessoa pedalando e uma pessoa correndo. E uma frase escrita: anything's possible. Tudo é possível. Tá? Eu tirei da adega, a garrafa vai estar gelada, mas eu vou entregar uma para vocês embaladinha. Vou pôr na sua mão. Deixa eu... Aí agora, o que é? Essa parte tá... Aí, esse aí é o rótulo. Sim. Aí, Ah, que legal. Aí Dá a pra bicicleta. sentir aqui. Essa é uma bicicleta. Aí ó, a pessoa um pouquinho para cima nadando. Esse é o Nice, onde está escrita a palavra Nossa, Nice. muito legal. Muito obrigada, viu? É um Gran Muito Taná, obrigada. tá? E legal, assim, é que esse vinho é a mesma uva em diferentes épocas Isso. que dá esse efeito. É a mesma uva. Por que que é de várias épocas diferentes? É como a gente. Cada momento da vida a gente está diferente, né? E esse vinho, ele traz essa mudança, né? A gente quis trazer nesse vinho, quando a gente fez esse blend dessas safras. Nice é uma cidade na França, e França é um país antigo, então a gente quis trazer essa antiguidade no vinho. Então a gente pegou essas safras mais antigas para trazer esse velho pro vinho, né? Vocês vão... É uma uva... É um vinho que você toma ele aí em 2, 3 horas, 4 horas, né? Um vinho que ele vai se transformar muito, assim, é um vinho muito especial, é uma uva muito especial, né? Que é o presente que eu queria entregar para vocês guardarem dessas safras históricas que a gente pegou da uva Taná para poder fazer esse vinho chamado Nice aí, que tá todo esse empoderamento de vocês aí, tá nessa garrafa aí. Muito obrigado mesmo, cara. Tá? Para vocês guardarem. Galera, e antes de encerrar o nosso podcast, eu quero lembrar todo mundo ir lá no nosso Instagram para participar do sorteio desse capacete da Bontrager, da Trek, que vai ser feito pela Tutu Bike. Vocês vão ver aí o anúncio desse sorteio. Vai lá, segue a gente, segue a Tutu Bike, marca 3 amigos para vocês poderem participar desse sorteio. Lembrando que a Tutu Bike, ela trabalha com vários tipos de bicicleta, mountain bike, road, as TTs, tem roupa, bretelle, jersey, tem um mecânico lá com mais de 20 anos de experiência,
Então aproveitem e conheçam lá a Tutu Bike, que fica aqui na cidade de Jundiaí, que vocês vão ter uma experiência bem legal, tá bom? Lê, Perdigão, obrigado por vocês terem vindo aqui. Cara, muito obrigado. De coração mesmo. Pela recepção, pelo carinho, pela atenção e pela conversa. É isso aí. Galera, ficamos por aqui. A gente se encontra no próximo episódio.